Fala galera, aqui é o João Pedro da SH School. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 dicas para poder fazer um diagnóstico mais preciso quando chegar um aparelho aí na bancada de vocês que não liga ou não apresenta nenhum sinal de vida, beleza? Fiquem até o final do vídeo que no final eu vou dar uma dica bônus aqui que parece ser simples, mas é muito importante e às vezes dá um norte para a gente na hora de fazer aí qualquer diagnóstico na bancada, beleza? Então assista o vídeo até o final. Antes da gente seguir com o vídeo, vou deixar alguns recadinhos bem rapidinho. Aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso sistema de gestão com ordem de serviço, controle financeiro, controle de venda, sistema bem completo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Tem também o link para o nosso Telegram, grupo de compra e vendas e para o meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu estou postando reparos lá, dicas no dia a dia, beleza? Posto aqui um pouquinho da minha bancada. E também não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, que é o mais importante para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então larga o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom pessoal, eu tô aqui com um iPhone 8, tá? O aparelho não liga, beleza? Esse aparelho aqui é um aparelho até um pouco complicado, mas vamos tentar gravar esse vídeo aqui com ele, tentar usar ele como exemplo para vocês. Por quê? É um aparelho que já foi mexido por outra assistência, beleza? Mexeram no aparelho, aqueceram a placa e esse aparelho veio para a gente fazer o reparo. Eu fiz o reparo, tá? Há mais ou menos uns 6 meses a um ano, não lembro exatamente, entre 6 meses a um ano atrás. O aparelho funcionou durante um tempo e depois eu não lembro se caiu, molhou, não lembro o que aconteceu. O cliente até mandou para a gente de volta para tentar reparar, mas da segunda vez que ele mandou, a gente não conseguiu recuperar a placa dele, tá? Então, entre aspas, a gente já sabe mais ou menos qual que é o problema desse aparelho. Mas nós vamos seguir um passo a passo aqui, que se vocês seguirem, tá, vocês vão conseguir aí achar vários, resolver, tá, vários diagnósticos aí de aparelhos que chegam sem dar nenhum sinal de vida. Principalmente para aquele técnico que está começando. Às vezes quando chega um aparelho que não dá nenhum sinal, o cara vai lá, coloca no carregador, nada, aperta a power, nada. Tá? Às vezes até testa uma nova bateria, mas não dá nada. Ele nem sabe o porquê ali, se é bateria ou não, e ele está testando. Beleza? Então isso daqui vai ajudar muito aquele técnico que está começando, ou para você que já tem aí a prática, já é bom na prática, tá? Já sabe desmontar com facilidade o aparelho, mas tem dúvida ainda na parte de diagnóstico. Beleza? Então vamos lá aqui com esse iPhone 8. Tá? Primeira dica, galera, na verdade, vai um bônus aí, tá? Ainda não estou entrando aqui no primeiro item da lista, mas já vou deixar um bônus aqui para vocês. Sempre que chegar um aparelho que não liga, tentem dar o reboot no aparelho, tá? No caso do iPhone 8, volume mais, volume menos, tecla power, tá? Aí, independente do aparelho que vocês pegarem, eu não vou falar de todos aqui, porque Android é de um jeito, Motorola é de um jeito, Samsung é de outro, iPhone 7, por exemplo, pressionar power e volume menos, tá? Então eu não vou ficar falando aqui de cada modelo, mas quando vocês pegarem um aparelho que não liga, tentem dar um reboot nele, aí pesquisem como fazer isso no modelo do aparelho que vocês pegarem. Por quê? Acontece muito do aparelho às vezes travar, vocês colocam no carregador, ele não responde, tá? Às vezes o aparelho está funcionando, mas ele só está travado, e com o reboot a gente consegue voltar o aparelho. Já voltei vários aparelhos aqui dessa forma. Às vezes você não vai ganhar o dinheiro ali da manutenção, mas você vai ganhar o cliente, beleza? Então vamos lá, primeira dica aqui do vídeo é verificar se tem passagem de corrente em um carregador com amperímetro. Vou colocar uma foto aqui para vocês, tá, do amperímetro, porque eu estou sem a câmera para poder gravar ele aqui e a câmera que está gravando a bancada ela não vai chegar ali para conseguir filmar, tá? Mas hoje tem bastante modelo aí no mercado, vocês já conseguem comprar em qualquer loja que vende ferramenta para celular. Esse amperímetro ele vai nos informar se está passando corrente quando a gente coloca o cabo, tá? Porque não adianta nada eu vir aqui, colocar um cabo no aparelho, tá? Colocar um carregador no aparelho, deixa eu só pegar o cabo aqui, vou desconectar ele do amperímetro para ele não ligar por enquanto, tá? Não adianta nada, eu venho aqui, coloco o cabo aqui no aparelho, tá? Ele não deu nada, a tela tá preta, mas será que ele está carregando? Eu não sei essa informação com certeza, com exatidão. Tá? Por quê? Não tem nada para me falar se aqui está passando corrente, beleza? Então a gente precisa de uma ferramenta que informa se está passando corrente ou não. O carregador com amperímetro ele vai até nos ajudar em diagnósticos aí de defeito de carregamento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou dar um reboot aqui no aparelho. Vamos seguir aí a primeira dica que eu dei para vocês, tá?
Vamos segurar aqui uns 10 a 15 segundos, vamos ver se o aparelho vai ligar. O aparelho não ligou, tá? Então demos o reboot aqui, o aparelho não ligou. Então vou ligar aqui o cabo, tá? Vou colocar o cabo aqui no amperímetro. Vamos verificar ali o que vai dar, vamos aguardar alguns segundos. Se ele vai dar alguma informação aqui na tela. Ó, no amperímetro, galera, no amperímetro está passando corrente, tá? 2 amperes está passando no amperímetro. Ou seja, essa placa, muito provavelmente, ela está funcionando, tá? O que nós temos aqui, talvez, uma falha de imagem. Então, a gente já começa a talvez achar o problema aqui, tá? Só que ainda assim, é importante a gente aguardar um tempo, por quê? Se a bateria estiver muito descarregada, o aparelho pode ficar um tempo ali com a tela preta e aí depois ele vai mostrar a bateria carregando aqui, tá? Principalmente quando o aparelho ficou muito tempo parado. Se o aparelho tiver ficado muito tempo parado, deixem ele carregando pelo menos uns 30 minutos, 1 hora, talvez até 2, dependendo do aparelho e do tempo que ele ficou parado, antes de vocês, por exemplo, darem um diagnóstico de tela. Às vezes o aparelho é colado, né? Então, para a gente não abrir o aparelho à toa, talvez ele iria ligar, era só esperar. Então, aguardem o aparelho carregar um tempinho, tá? Para ver se realmente vai ser necessário abrir ou não. Então, aqui, ó, vamos verificar aqui. Deixa eu ver se ele deu imagem. Não, realmente não deu imagem, tá? Ele tá passando corrente ali, 1,60 amperes, tá? Mas não dá imagem. Então, nós já temos aqui uma linha para a gente seguir. Talvez é um problema de tela, tá? Uma falha de tela. Então essa é a primeira dica, testar se tem passagem de corrente em um carregador com amperímetro, beleza? Agora nós vamos abrir o aparelho aqui, galera. Nós vamos abrir o aparelho aqui. A segunda dica, tá? No caso desse aparelho aqui, a gente poderia, tá? Até pular ela. Por quê? A segunda dica é, vamos supor que o aparelho aqui não tivesse passado corrente quando a gente colocasse no carregador, tá? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar medir a tensão da bateria. Por quê? Eu preciso verificar se a bateria tem tensão para ligar o aparelho. Se o aparelho não tiver alimentação, ele não vai ligar, ele não vai carregar, tá bom? O aparelho sem bateria não vai carregar. Eu só vou tirar aqui a blindagem da bateria, beleza? Vamos tirar aqui a blindagem da bateria, ok. Vou desconectar aqui o flex da bateria. Vamos remover a tela. Beleza. Aqui, ó. Desconectamos, tá? Tela e bateria. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Segundo passo aí do diagnóstico. Verificar a tensão da bateria. Vamos colocar aqui em escala de tensão contínua. Beleza? Em 20 volts. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu tentar colocar numa posição aqui que vai dar para vocês verem. Então nós vamos medir aqui, tá, galera? Não precisem preocupar em inverter aqui a ponteira do multímetro. O máximo que vai acontecer é ele mostrar com um sinal de negativo, tá? Não vai danificar o multímetro, nem danificar aqui a placa do aparelho, beleza? Então vamos lá. Vou puxar aqui um pouquinho o flex da bateria para cima, para ficar mais fácil medir. Vamos colocar a ponteira aqui negativa. A ponteira positiva foi negativa. Vamos verificar lá? 3,93 volts. Então essa bateria ela tem carga, tá? O aparelho ele deveria ligar. Aqui a gente a princípio descarta uma falha de bateria. No caso desse aparelho aqui, a gente já sabia que ia apresentar tensão, porque ele carregou no amperímetro, tá? Mas como eu disse para você, se ele não tivesse carregado no amperímetro, a gente poderia ter uma falha sim de bateria, tá? A bateria poderia estar aqui zerada ou talvez com uma tensão muito baixa e aí talvez ela já estaria mais degradada mesmo, seria necessária a troca. Se ela tiver com a tensão baixa, o defeito é a bateria? Nem sempre. O ideal é a gente fazer uma reativação da bateria e fazer um teste de uso no aparelho, tá? Se ela estiver zerada, tá com problema? Também é ideal a gente tentar fazer uma reativação, tá? Antes de condenar a bateria. Faz uma reativação, vê se ela vai passar corrente. Se passar, aguarda um tempinho ela carregar e faz também ali o teste de uso. Beleza? Agora, tá zerada, fez a reativação, não carregou, o defeito provavelmente é a bateria, tá? Então, troquem a bateria, provavelmente o aparelho vai ligar. A não ser que ele tenha mais defeitos além da bateria. Às vezes o aparelho sofreu uma queda forte, danificou a bateria, danificou a tela, por exemplo. Pode acontecer,
tá? Mas se a bateria estiver zerada, fez a reativação, ela não carregou, se trocar a bateria, o aparelho vai voltar a ligar, tá, galera? Exceto no caso quando o aparelho tiver mais de um defeito. Beleza? Então fizemos o segundo passo, medimos aqui a tensão da bateria, a bateria está ok, está apresentando tensão. Qual que é o terceiro passo? Vamos ligar o aparelho na fonte, tá? Vamos ligar o aparelho na fonte e observar o consumo dele, tá? Por quê? Através do consumo na fonte, a gente consegue diagnosticar alguns defeitos, tá? Beleza, temos a fonte aqui configurada em 4 volts, deixa eu aumentar aqui para 4 volts, beleza? Vamos pegar aqui vou conectar a tela, tá, galera? Vou conectar a tela novamente. E vamos conectar aqui o cabo da fonte na placa do aparelho, para a gente ligar o aparelho na fonte. Dessa forma a gente consegue observar o consumo, beleza? E observando o consumo, a gente consegue diagnosticar algumas falhas. Então vamos lá. Beleza, aparelho conectado na fonte, consumo desligado, ok. O aparelho ele não pode consumir desligado, tá? O aparelho está desligado, vocês podem observar aqui, ó, que no lado esquerdo aqui, consumo zerado, beleza? Vamos pressionar a power aqui. Pulso de boot está ok, tá? Vamos aguardar aqui para ver se o aparelho dá imagem. O aparelho não está dando imagem, tá, galera? Não está dando imagem. Está consumindo ali na fonte, apresenta um consumo aí bem próximo do normal, beleza? Mas não dá imagem, tá? Não dá imagem. Então aqui, galera, é o seguinte, como eu disse para vocês, observando o consumo da fonte, a gente pode encontrar alguns possíveis defeitos, tá? E aí eu já vou passar aqui para vocês alguns consumos ali que podem apresentar na fonte. Então, no caso desse aparelho aqui, ele gerou consumo, provavelmente a placa está ligando, tá? Aquele consumo ali é de um aparelho que está ligando, que está funcionando, tá? Só que ele não gerou imagem. Então, aqui a gente já teria duas opções. Talvez uma falha de tela, tá? Não está apresentando imagem, ou uma falha na placa do aparelho referente à imagem, tá? Talvez ali no FPC da tela, talvez algum filtro, alguma malha em curto do conector da tela, tá? Mas a falha desse aparelho está relacionada à imagem, beleza? Como vocês podem ver ali, ó, ele ainda está consumindo na fonte, ele só não está gerando imagem. Vou pressionar o power aqui, ó, não gera imagem, beleza? Então, no caso desse aparelho aqui, a falha é de imagem, ou a tela ou na placa, no setor do display aqui, beleza? Vamos supor que a gente colocasse o cabo aqui no aparelho e com ele desligado, ele já começasse a consumir. A gente teria aí uma fuga ou um curto, tá? E aí o problema é sempre na placa? Nem sempre. A gente precisa testar o aparelho, desconectar todos os periféricos e verificar se esse consumo vai permanecer. Se esse consumo permanecer, mesmo com todos os periféricos desconectados, aí sim o defeito é na placa do aparelho, beleza? Mas se o consumo cessar, terminar, quando a gente desconectar todos os periféricos, aí é algum componente, algum periférico que está causando aquele consumo ali. Então a gente tem que ir testando, conectando periférico por periférico até encontrar qual que é o problema, beleza? Outra falha também que pode dar, galera, às vezes a gente pressiona desligado, o aparelho está com consumo zerado. A gente pressiona a power e o aparelho trava ali em mais ou menos 60, 80, 100 mA, mais ou menos nessa faixa. Pode ser uma falha de software, tá? Então, o ideal seria passar o software no aparelho para ver se corrige o problema ou se ele apresenta algum erro, se dá algum erro ali no iTunes ou no 3D Tools. E aí, de acordo com o erro, a gente dá sequência no reparo, caso ele não volte somente com a restauração. Beleza? Então aqui, galera, a gente já conseguiu achar várias soluções aqui possíveis para um aparelho que não liga, beleza? Então não precisa ficar desesperado se chegar um aparelho que não liga, tá? Se seguir esse passo a passo, vocês vão conseguir aí diagnosticar bastante falhas aí na bancada, tá? E agora a dica bônus que eu ia deixar no final para vocês, que quase nenhum técnico, tá, faz isso na hora da entrada do aparelho, ou quase nenhuma assistência faz isso. É coletar o relato
do cliente, tá? Pegar o máximo de informações do cliente. Eu já até falei isso aqui em alguns vídeos no canal, mas é muito bom tá sempre relembrando isso daqui, galera. O aparelho é como se fosse um paciente que vai no médico, tá? Quando você vai no médico fazer uma consulta, você dá todo o relato para o médico do que aconteceu nos dias anteriores, ou por que você está passando mal, o que você está sentindo, quais são os sintomas. Por quê? A partir dali, o médico ele vai conseguir te dar um diagnóstico mais preciso, beleza? E aqui no aparelho é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu até falei no vídeo aqui mais no início, se o aparelho tiver ficado desligado muito tempo, às vezes a bateria ela só está descarregada. A gente vai ter que colocar no carregador ali e deixar ele carregar ali durante um bom tempo. Essa semana veio até um tablet Samsung aqui, que a cliente trouxe pra gente, o tablet não ligava. Assim que eu coloquei ele no carregador, ele começou a passar corrente. Só que ele não deu imagem. E ela tinha me passado que o tablet tinha ficado parado mais de um ano. O aparelho ficou guardado na gaveta. O que eu fiz? Deixei o aparelho carregando um tempo. Com mais ou menos uma hora, ele apareceu a imagem e começou a carregar. O defeito dele era simplesmente de carregamento. Beleza? Então, coletando informação com o cliente, eu consegui solucionar o problema desse tablet. Outra falha também. Às vezes o aparelho não liga. E aí a gente pergunta para o cliente o que aconteceu. Ele fala que o aparelho caiu. Mas às vezes nem todo cliente passa essa informação para a gente. Obviamente, quando o aparelho está quebrado, a gente pergunta para o cliente. Mas tem aparelho que chega para a gente intacto. Porque às vezes o aparelho está com película de vidro e está com capinha quando ele cai. Só que foi uma queda forte. O aparelho ele pode sim parar de ligar por conta de uma queda, mesmo estando com capinha ou película. E aí às vezes o aparelho está perfeito, não tem um arranhão, só que você não pergunta para o cliente o que aconteceu. E aí essa queda pode ter danificado a tela internamente, pode ter danificado a placa, beleza? Um outro exemplo também, às vezes o aparelho molhou, o aparelho parou de ligar e ele molhou, só que ele molhou às vezes 3 meses antes, 6 meses antes, o cliente nem lembra que o aparelho tinha molhado. Então por isso que a gente tem que perguntar como que é o uso no dia a dia do cliente, tá? Como que ele parou. Acontece muito do aparelho parar de ligar durante a noite. O cliente deixa o aparelho carregando no carregador, quando ele acorda de manhã, vai pegar o aparelho para usar, o aparelho está desligado. E aí ele não entende, porque ele deixou carregando, quando chega de manhã, o aparelho parou de ligar. E aí pode ser uma falha relacionada ao setor de carga, pode ser o conector de carga, talvez fechou um curto, bateria talvez esteja ruim, beleza? Então a gente precisa coletar o máximo de informações, isso ajuda muito na hora do diagnóstico do aparelho. Tá joia, galera? Espero ter ajudado com esse vídeo. Em breve aí, uma novidade aqui para vocês, em breve a gente vai estar lançando o nosso curso. O primeiro curso que eu vou lançar vai ser o de manutenção em iPhones, tá? Esse curso eu ainda não vou falar sobre reparo de placa. O curso de reparo de placas vai ser mais para frente, mas em breve a gente vai lançar o nosso curso de manutenção em iPhones. Mais para quem está começando ou ainda está ali no intermediário, tá? Com vídeos bem detalhados, principalmente vídeos como esse sobre diagnóstico, e aí nós vamos abordar todas as falhas e os defeitos que mais aparecem nos iPhones, tá joia? Então vai ser um curso bem completo, eu já estou gravando, já tem muita aula pronta, vou continuar gravando, muito provavelmente a gente vai lançar agora em fevereiro, beleza? Então acompanhem o canal, não esqueçam de ativar o sininho de notificações aqui, para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhuma novidade que eu postar aqui, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entregar os nossos vídeos para mais pessoas, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo, eu fico por aqui e até a próxima.